Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Fox 23 Coragem, o nosso podcast da superação. Eu fiquei um tempinho afastado de vocês, cuidando da saúde, do emocional, mas estou de volta aqui, sempre amparado por ele, o nosso ninja da Barra Funda, o nosso giraia do audiovisual das produções, o querido Ale Araújo. E hoje, num bate-papo super bacana, com um tema muito legal. Sentado ao meu lado aqui, essa figura, um maldito jornalista, empreendedor, entregador de pizza, motoboy, tudo, né? Tudo que a gente inventar ele faz. E eu tenho comigo alguns convidados que eu vou apresentar para vocês. Vou começar falando aqui do meu querido... Tem um cara que a gente começou a bater papo, nos tornamos parceiros de algumas coisas. Menino jovem, estou tentando arrastar para academia, ainda insiste em ficar com alguns hábitos do tio, que anda meio sedentário, que eu sei. Mas temos aqui hoje como convidado o nosso querido Matheus Vitello, que vai bater um papo conosco. Escondidinho ali também no cantinho, hoje nós temos uma pessoa que vai me ajudar muito no desenrolar dessa conversa, porque quem me conhece sabe que eu sou um crítico ferrenho do Conselho Tutelar. Por vários episódios a gente falou disso, mas também sei bater palma quando o Conselheiro Tutelar é do bem. E hoje nós temos aqui, não veio como em missão oficial, veio como amigo e convidado, mas nós temos aqui também o Felipe, que está para bater um papo conosco, todo elegante nessa camisa importada que ele ganhou de presente do Sheik, lá do país do Alibaba, enfim. E temos o nosso querido convidado principal, que é um empresário, empreendedor, é o filho da dona Alzira e do seu Guarino. Exatamente. Um homem que empreendeu, já andou ali pela Santa Efigênia, deu origem nas coisinhas dele, e hoje tem aí um trabalho bacana, batalha pelo social, batalha pelo bem-estar das pessoas, e nós vamos conversar com o querido Sérgio Carrieiro, que eu também tenho o prazer de estar fazendo boa tarde, Jaime. Uma amizade com ele. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo ao Fox 23 Coragem. É a sua casa, é um bate-papo bem descontraído. Muito obrigado por nos receber. E nós vamos bater um papo sobre tantas as coisas. É verdade. Você está vindo lá da Praia Grande hoje? Praia Grande, minha cidade querida. Praia Grande, logo teremos Fox 23 em Praia Grande. Não tenha dúvida. Estou para visitar o shopping de Praia Grande, sei que é um dos maiores ali do litoral. Será, né? Muito bem apresentado por nós. Muito obrigado, e já está certo, viu, gente? Nós teremos uma Fox lá no shopping Praia Grande, e eu fico muito feliz shopping com Litoral isso. Plaza. Litoral Plaza, olha só. Exatamente. Estou devendo uma visita, até para poder, assim, a gente sempre dá esse start quando vai chegar com uma Fox, mas logo estaremos lá. Sérgio, antes de nós entrarmos aqui no bate-papo, aqui é tudo muita vontade, claro. Como se fosse o quintal de uma casa boa do interior, ou de Minas, onde o Matheus estava nesse final de semana. Cheguei agora. Chegou, veio direto aqui, só não trouxe o queijo e o cafezinho mineiro, mas mandar um abraço para os meus amigos de Minas, inclusive para o Dr. Maico Filgueiras, justo perfeito, Maico, que tudo caminhe bem sempre nas nossas vidas. Sérgio, conta um pouquinho da sua vida. Eu tenho uma trajetória que vem de muitos anos, né? Aos 56 anos eu tenho uma trajetória para trás que é de superação, como você já passou por isso, e eu quero levar isso adiante para outras pessoas também, que é a superação, né? E de pessoas hoje que estão inclusas, né, disso. Então eu venho numa batalha muito grande, já há algum tempo, querendo fazer algo melhor para a sociedade num todo. Então a minha história foi de superação, desde a Santa Efigênia, quando chegou, eu era um dos maiores instaladores de antena que tinha em São Paulo, quando não chegou a NET. E lá vai o Sérgio quebrar. Então ali já começa a superação. Cara, né? Muito interessante você falar Muito disso. interessante, porque na minha época não existia TV a cabo e etc, era só antenas parabólicas. Então eu fazia diversas instalações aí pro São Paulo inteiro, né? Minha empresa era bem conhecida na Santa Efigênia. Quando não, um grande baque. E ali quebrou. E aí foi uma superação em trás da outra. Muitas, muitas e muitas. Esse lance das antenas, né, que você falou, eu acho que muitas pessoas, até o próprio Túlio, que é nosso diretor aqui, ele também passou por isso, porque ele foi um dos maiores distribuidores. Ele lançou muitos artistas, principalmente da Black Music, né? Artistas consagrados nacionalmente. Eu não me lembro o nome do selo, mas o Ale vai me lembrar aqui. E de repente sai Rhythm and Blues. Ele foi um dos maiores distribuidores de DVDs do país, se não o maior. Olha aí. E aí ele de repente vem o streaming
e ele soube migrar para isso também, né? E eu me lembro, você falando da questão de antena, a gente que é do interior, porque eu sou de Campinas, o povo de Campinas acha que Campinas é capital. Campinas é interior. Instalei muita parabólica lá em nós falamos porta, carne, e era uma coisa que eu me lembro, assim, que quando a gente passou a ter, meus filhos já eram pequenos, foi quando eu pude ter acesso a uma antena parabólica, era uma coisa assim até elitizada de certa forma, né? Exatamente. Que aí você tinha primeiro aquelas maiores antenas depois, convencionais e depois começou a vir aquela onda de DirecTV, essas foi coisas. Foi a NET que entrou em primeiro lugar aqui, né? A NET. A NET começou e encerrou nosso ciclo total. Porque você não tinha como compor com a NET. Né? Não, a NET chegou no mercado, já veio de fora, né? Ela chegou no mercado e foram fazendo pequenos grupos. Quando não, o grupo já estava instalado em São Paulo. E não foi só eu, outros grandes amigos perderam tudo nessa FGN. Você tem quantos anos, Matheus? Eu tenho 26. Você nem pegou isso daí, né? Não era da época dele. Coisa. Em Minas eu cheguei a usar a parabólica, sim, claro. A parabólica, na verdade a parabólica ela era usada muito nas áreas rurais, né? Para poder captar a TV convencional, né? E depois houve essa passagem. Aí acho que a tecnologia nesse cenário era o quê? De parabólica maior para parabólica menor. Exatamente. Né? Sempre foi diminuindo, né? Eram as grandes, foram diminuindo todas elas. Exatamente isso. E aí quando você quebrou, Sérgio? Aí foi um chororô, né? Tu imagina, o cara quebrado, cheio de dívida, né? É um percentual que passa por boa parte do país, do Brasil, do brasileiro. Milhares de empresários. Milhares de empresários naquela época. Se juntamos algumas pessoas que eram amigas naquela época. E cada um foi buscar uma outra atividade na sua vida. Eu, de fato, resolvi ir para a cidade de Praia Grande, deixei São Paulo e fui para Praia Grande desde 93, em Praia Grande. E ali eu comecei uma batalha de conhecimento, a cidade em crescimento naquele ano, quando o gestor atual, Mourão, na verdade, começou a tocar a cidade para se transformar no que é hoje. E aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, essa cidade vai explodir de alguma forma, eu preciso estar engajado de algum jeito. Isso foi grandes lutas. Então, quando eu cheguei lá, eu entendi um pouco de eletrônica. Eu montei uma loja de som e acessórios para veículo. Chamava-se Import Sound System. E nessa loja eu fiz sucesso. Isso era 93? Isso em 93, eu fui até 98 com essa loja. Era Tojo, Rio de Janeiro. Pioneer. Você sabe o que é isso? Você não sabe? Eu sei que meu pai trabalhou com ele, então compartilhou. O pai dele foi meu funcionário. E diversas vezes viajando no Paraguai para buscar, de fato, equipamento para a loja trabalhar. Você hoje que espelha o teu iPhone na multimídia do teu carro, você não sabe a sensação que é você poder tentar regular o equalizador. Equalizador do Tojo. Rio de Janeiro. Eu não tive, viu, gente? Mas eu andava muito de carona. E de tanta carona que eu andava, eu aprendia. Tal. Era uma febre, né? Sempre foi a febre. E aliás, você ia pro shopping e tinha que carregar ele na mão, né? Tinha que levar. Era uma loucura aqui. O DVD, tudo que você levava, tinha que levar pro shopping, não tinha que fazer. Senão roubavam. Depois ficou mais avançado, né? Saía a frentinha. Aí saía a frentinha, você já botava na bolsa. Exatamente. Peguei toda essa época, né? Que coisa nostálgica. Exatamente. Né? E aí, após isso, eu vi que a construção civil andava. E um grande amigo meu, Carlos Shimoni, cara excepcional, sempre me deu muito intuitivo na vida. E ele falou, cara, vai pra construção. Eu falei, mas tem dinheiro, eu vou como? Vai que dá. E eu fui nessa febre. Vai que dá. E deu. E nesse percurso todo em obra, muitas reformas foram aparecendo, o meu trabalho foi sendo divulgado, sendo apresentado. E aí fiz uma massa de clientes que, pô, reforma pra mim, faz isso pra mim, faz isso, e eu fui. E aí resolvi montar a SAC Construtora, que deteve aí muitas construções, né, para terceiros, e hoje, graças a Deus, a gente está aí já elevando prédios e condomínios, né? Olha que Na verdade, vai ser meu primeiro prédio agora, nesse momento. Mas olha que interessante, da loja de acessórios. De acessórios. Vamos deixar a loja de antena primeiro. Essa já deixamos. Da loja de acessório até o atual momento da construtora, foi quanto tempo? Nós estamos aí desde 98 para cá. Na verdade, eu constituí a empresa em 94, né? E de 94 para cá houve a transição da loja de som e acessório, que passou esse mesmo CNPJ para a SAC Construtora. Eu vou falar para você por que eu fiz essa pergunta. Então, nós estamos falando de 98, nós estamos falando de 20... Quase 30 anos. Quase 30 anos, Quase né? 30 anos. Olha o tempo que leva para você edificar um projeto. Agora eu te faço a pergunta. Claro. Para a loja de antenas quebrar quando a NET chegou no Brasil, quantos meses demorou? Foi muito rápido. Entende o que eu quero dizer? Foi muito rápido, é.
Então, assim, a queda ela é muito rápida, o processo. Como hoje também. Como não, sempre vai Hoje ser. eu estou num processo gigantesco e isso pode ocorrer. Claro, hoje a gente tem um tato diferenciado, a gente tem todo o know-how do mercado, então você começa a olhar para os seus vizinhos e ver como é que está a questão dos vizinhos ali. E nessa questão você consegue ver com o tamanho da febre como é que está. Ou vamos avançar, ou vamos segurar, ou vamos só manter. Você consegue prever, por exemplo, Prever. Se vai haver uma mudança significativa, você já não Exatamente. já vai saber migrar. Exatamente. Ah, mas isso sempre acontece, porque você pega a Grande Depressão de 29, né? Ela destruiu fortunas, porém também fez nascerem várias fortunas, Não né? tenha dúvida. Como Porque- ocorreu em Cidade de Praia Grande, tá? Várias pessoas que de fato viviam em situações precárias, hoje são grandes empresários. Porque a cidade deu essa força para isso. Na verdade, o gestor ajudou com que isso fosse adiante. A partir do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Esse mesmo coisa gestor atual, na verdade, ele é construtor também na cidade. Então ele teve essa visão de ampliar a cidade. Então quem estava ali naquela época e pegou esse gajo, andou. É interessante essa questão porque você pega, por exemplo, essa adaptação necessária, né? Por que eu sempre faço questão de dizer isso? Porque caía muito rápido, né? Sem dúvida. Você não acompanhar às vezes. Mas a construção civil, ela tem uma característica muito peculiar. Na última grande crise na Europa, que deu origem, essa última grande crise da Europa deu origem na Grécia. Sim. Na maior, Sim, teve outra crise menor e tal, A mas situação econômica aqui. a situação e o primeiro mercado a aquecer que levantou outros países, por exemplo, como Portugal, onde a gente tem um grande vínculo, foi a construção civil. E olha que peculiar a coisa, que coisa interessante, na pandemia do Covid, você me corrige se eu estiver errado. Nessa pandemia, pelo menos no Brasil, o mercado que se aqueceu foi o da construção civil. Da construção civil. É muito interessante, é peculiar isso, né? É uma coisa bem assim. Nós tivemos alta na questão de preço de materiais e insumos, né? Mas na verdade a construção subiu assim, porque deixaram de ter aquele dinheiro guardado e resolveram investir. Então a construção ela aqueceu, isso foi natural. E hoje ela está 1000%, né? 1000%. Hoje Cidade de Praia Grande, por exemplo, é a quarta cidade do país que mais cresce na construção civil. Porque na verdade você não tinha onde investir o Exato. dinheiro. Tudo era perigoso. Tudo era perigoso. A construção civil, o terreno não. Mais sólido. Onde as pessoas tinham um tato, não conseguiam. Exatamente. Uhum. Acho que a grande Tangibilizar. referência, agora me veio à cabeça aqui, a gente falou de nostalgia, coisas ruins também tem nostalgia. Claro. Me veio uma das grandes referências, acho que de quebra no mercado da construção civil foi o Urupencol, né? Sim. Ah, E outras cooperativas também. A Encol deixou muitos mutuários aí. Tem outras cooperativas. E outras, né? Na nossa cidade também nós temos uma cooperativa que parou o projeto há mais de 10 anos e hoje essa área inclusive foi negociada para ele levar o projeto embora. Poder. É muito interessante isso. Ô Sérgio, hoje nós escolhemos um tema que é a integração, né? A recolocação, a humanização das pessoas, de ex-detentos na sociedade. Exato. É um tema que você defende muito, e etc e tal, e até eu e o Matheus fizemos, eu não vi o resultado da sua enquete, saiu? Saiu. Quase 50% das pessoas não sabem o que é ressocialização. Qual a origem desse interesse seu? Então, ele tem um partido, sem dúvida nenhuma, né? Há meses atrás, eu resolvi, a convite de um candidato a prefeito de Praia Grande, Danilo Morgado, que é um cara que eu estimo muito, é um cara que tem um potencial gigantesco. E dentro disso, a campanha dele é exatamente focada nessa população mais pobre, mais que necessita do Estado, né? Sim. E não tem o Estado em si. Sim. Então, através dali, eu comecei a ter uma visão sobre as pessoas que, de fato, moram nessas periferias e não tem uma instrução do governo para poder se estruturar, né? Isso veio através desse candidato, eu achei muito interessante. E aí a sua pergunta pertinente é isso, criou interesse. E eu comecei a fazer pesquisas, olhar imagens de tudo que eu poderia ver, visitar, inclusive, algumas instituições, e me levou que falta muito recurso do governo, né? Para a recolocação. Para a recolocação dessas pessoas de novo. Eu não estou aqui defendendo o preso, né? Eu defendo socializá-lo, botar ele de novo na rua, depois da sua pena cumprida, a regra, pelo crime que ele foi cometido, eu acho isso importantíssimo, ele tem que cumprir pelo erro dele, sem dúvida nenhuma, mas quando colocado na rua, ele precisa também dessa estrutura, né? E aí podem dizer, mas o governo não tem que sanar um problema dele. Não, não é um problema dele, é um problema de toda uma nação, sociedade. de uma sociedade. Então, nesse teor que eu resolvi falar, poxa, eu vou me candidatar
a um determinado partido, eu vou adiante buscar essas verbas para essa instituição, para quê? Não só o preso, quanto a família que sofre muito. A família sofre muito. Eu entendo também que, do outro lado, a família dos detentos que estão por lá de fora e sofreram as agressões, ou o que quer que seja, sofreram também. Família das vítimas. Das vítimas. Mas se a gente não fizer algo para aqueles que foram, de fato, o causador, nós vamos ter de novo. Porque o nosso Estado, na verdade, não está preocupado com isso. Eu vejo dessa forma, tá? E tantos outros juristas que eu conheço, vê da mesma forma. E a arrecadação que nós temos hoje, ela não é utilizada como deveria ser utilizada por 100% nesses recursos para que essas vidas lá de dentro venham para fora recuperadas. Mas você acha que falta também um pouco da compreensão da iniciativa privada? Sem dúvida, né? a iniciativa privada também. A quando esse preso sair, ela poder fazer uma captação desse preso por dentro do trabalho, por dentro do mercado. Mas hoje ainda o governo deveria dar incentivo, por exemplo. Eu acho que passa por um processo. Eu vou te contar uma história. Eu fui empresário do goleiro Bruno. Bruno. Né? Que não vale nada. Né? Brunão, você não vale nada. Você é um lixo de ser humano. Você não vale o cocô do cavalo do bandido. Porém, eu dei essa oportunidade para ele a pedido da minha advogada. E por quê? Por dois motivos. Profissionalmente, não tenho que falar da qualidade dele. Minha empresa, uma das minhas empresas é uma empresa de gestão esportiva. Então, eu sabia que estava trabalhando um atleta de qualidade para isso. Sim. Para o fim ali descrito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a justiça. Veja, eu não sou jurista, mas a justiça tinha um papel dizendo: o goleiro Bruno pode estar na rua e pode trabalhar. E eu acredito que é muito nessa questão de colocação. Tanto fiz de uma maneira correta que hoje uma das minhas melhores amigas é a mãe da Elisa Samúdio, que logo quando eu rompi com o Bruno, a gente se aproximou, fiz amizade com ela, com o Bruninho, né? Sempre que pode estar comigo. Então é importante que a gente saiba separar um pouco as coisas, gente. Eu vou tentar colocar aqui antes de dar a palavra para o Sérgio e também pedir uma opinião do Felipe. O que acontece? Eu compreendo, principalmente porque eu sou pai, eu compreendo a dor de todo mundo, da vítima de um crime, etc. e tal. Só que assim, nós temos que entender que nós não somos detentores sobre a vida ou a morte. Nós não decidimos quem vive ou quem morre. Eu já fui questionado muitas vezes por pessoas perguntando se eu sou favorável à pena de morte. No Brasil, não. Porque recentemente eu vi aí, eu posso contabilizar pelo menos uns 4 casos de pessoas que passaram alguns anos inocentemente na cadeia e depois foi provado que eram inocentes. Então você imagina, num sistema falho como o nosso, uma pena de morte. E assim, pessoal, existem crimes de diversos potenciais. Eu, em bastidor, conversava com o Sérgio e falei: as pessoas têm que entender que a gente não defende a recolocação de um preso como Champinha, que matou o casal de adolescentes. Aquilo lá pode prender, jogar fora a chave, porque aquele menino não é ruim. Perpétua para ele. Ele é um demônio, ele é um cara que ele é um psicopata. Eu acompanho muitos estudos, e ele é um psicopata. Então, as pessoas fazem esse tipo de confusão. Porém, existem pessoas que erram na vida, né? Existem pessoas que erram. E essas pessoas, elas vão cumprir pena pelos seus erros, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos, o tempo que for. Então, eu acho que a gente trabalhar com a ideia de que o cara ele vai ter que pagar para sempre por um erro, nós estamos dando uma prisão perpétua. E prisão perpétua, como eu acabei de falar agora, também não existe no Brasil. Sim. O que eu penso é que talvez os empresários, a iniciativa privada, tenha que entender um pouco mais da importância de como é benéfico para a sociedade você relocar o preso, o ex-detento. Isso nós já fazemos hoje na construção civil em Praia Grande, viu? E o Estado também tem um pouco disso, né? Que ele e não tem... temos incentivo nenhum, que isso que é o pior. O Estado ele tem algo que parece que o preso, para cada tantos dias trabalhados, ele reduz um dia na pena. Um dia da pena. Pegando o gancho para te fazer uma pergunta, eu imagino que esse apoio e incentivo que você diz que a iniciativa privada não tem por contratar o detento, eu acho que deveria vir porque há um desgaste natural, né? Sem dúvida. Quando você resolve contratar um detento, existe um desgaste para a imagem da empresa, inclusive. Da empresa. E qual a contrapartida que você sugere, que você pensa em propor para um caso assim? Primeiro, um incentivo fiscal.
para quem tem esse ex-detento dentro da tua empresa, como todos os demais funcionários. Isso é um princípio, né? Claro que isso dá engajamento para essa empresa e outras devem copiar o mesmo sistema. Principalmente pegar cidades pequenas, não como a metrópole de São Paulo, mas cidades menores, Claro. que fica muito mais fácil de você conduzir isso. Sim. Não é confortável para ninguém ter um ex-detento que foi um assassino, que estuprou alguém, né? Claro que não. Mas se nós não melhorarmos a vida desse indivíduo, nós corremos o risco novamente de acontecer. Você compreende isso? E eu acho que essa integração pode vir até acompanhada de outras coisas. Por Exatamente. exemplo, você citou um crime hediondo aí, que é o estupro. Sim. E aí há de se pensar num pacote, tem algo que já está atrasado no Brasil demais para fazer, ao meu ver, que é a castração química. Castração, exatamente. Para mim, e a pessoa fala assim, ah, não, aí gente, falta bom senso. O detento né? vira pai dentro da cadeia. Simplesmente assim. Né? A laqueadura para as mulheres, que é o principal vítima do próprio marido que está lá dentro, eu acho que seria também ideal. Porque essa mulher vai lá, ela vem com 2, 3, 4 filhos, quando vê, tem meia dúzia de filhos em casa, sem a condição nenhuma. E o governo tem por obrigação de dar bolsa preso. Muito Que bom. absurdo isso. Muito bom, Sérgio. É absurdo. Vamos esclarecer uma dúvida Vamos que lá. muitas pessoas têm, inclusive vai ser ótimo, pelo visto você tem um conhecimento de o que é a bolsa preso? Todo preso que tem o teu filho menor de idade, existe o incentivo do governo em sustentar essa criança. Pagamento. Então o cara quer ter mais filhos para ter o sustento dentro de casa. Isso é muito simples. Então não é fake news isso? Não, não é fake news. Isso aí tá aí, para quem quiser ver. É complicadíssimo isso. Então o incentivo do governo, eu já acho que deveria ir para outra área. Pegar todo esse recurso que há, que a própria FUNAP, que faz tudo isso por dentro dos presídios, poderia jogar essa verba para os empresários contratar esses ex-presos, detentos. Estruturar as empresas. Estruturar para as receber, empresas para isso. Eu acho que a gente ganha. Eu tenho um dado que vem de fora, que no Canadá, por exemplo, que é pô, quem não quer morar em Canadá, né? Mas é um dado assim extraordinário. É uma das cidades que entra droga. Claro que entra droga. Nós sabemos disso. Mas o que eles fazem com o detento é inacreditável. Os caras saem de lá homens. Viram homens. E a maioria, de fato, não é do país. São de fora, foram presos em contrabando, presos em diversos fatores, que fugiram para lá, né? E eles conseguem fazer isso. Eles conseguem fazer isso. Então, eu acho que o nosso país também tem essa iniciativa de fazer. Tá. E consegue fazer. Já que você falou de Canadá, deixa eu falar um pouquinho agora. Sim, claro. O que acontece? A gente fala, essa palavra difícil, né? Ressocialização, Exato. que a gente usa, troca por integração É uma integração. ou humanização. A verdade seria humanizar o preso, tá? Só que somente a ressocialização, integração, desculpa, eu acho que não é o suficiente. Eu acho que ela tem que ser acompanhada por outros produtos, tá? Exatamente. Vamos dar um exemplo. Em 2007 eu tive em Bogotá, Colômbia. Ok. Fui fazer uma reportagem lá. Por quê? Bogotá foi uma das cidades mais violentas do mundo. Não existe uma referência. Hoje a gente pode falar México, algumas cidades do México, mas existe uma cidade no Brasil, não lembro o nome dela, que fica no Amapá, que está sendo a cidade mais violenta do nosso país, tá? Bogotá mudou totalmente, Medellín mudou totalmente. Hoje aqueles morros recebem turistas. O povo passou a ter cultura, educação, que é o que faz mudar tudo, e uma série de outros programas. Você concorda que isso, desculpa te interromper, concorda que isso é da gestão que houve lá? Sim, tudo a Simplesmente gestão. uma boa gestão. Tudo a gestão. Quem fizer uma boa gestão, Tudo a gestão. vai incluir Tudo a gestão, isso vem acompanhado de uma palavra só: democracia. democracia. Tá? Então, a partir disso, a gente pode começar a mudar. Porque se você colocar somente integração, não vai ser o suficiente para você mudar muita coisa. Claro que não. Até porque alguns desses detentos, quando saem para rua, não tem nem família para apoiar. Exatamente. Então não é o suficiente. Então, tudo é um pacote de coisas que tem que ser colocadas para Mas poder eu ainda vou bater mudar. na tecla e foi o que Mudar. o Jaime me perguntou, o motivo de eu querer esse fato. Não esse fato, mas um fato em geral. Eu venho, sim, a candidata a partir do dia 6, a gente tem novas frentes abrindo aí de partido, já estamos negociando, inclusive no PRTB, Aí você vai que ser é um partido pré-candidato. pré-candidato, aí passa a ser um pré-candidato, por hora ainda não,
mas isso já é basicamente um fechamento já. A deputado Estadual. Estadual. Vindo pela minha cidade de Praia Grande, né? E o que eu digo sobre isso? Hoje um deputado, a gente acompanha, tem diversos deputados, eu não posso selecionar um ou outro, né? Porque nem todos são iguais. Mas tem deputado que, quando solta uma emenda, por exemplo, ele não acompanha a emenda. Então eu vou lá, vou soltar um certo valor para alguma secretaria e não acompanha a emenda, eu não. Na minha gestão, já estou fazendo política, me perdoe, mas a minha gestão do meu pensamento, eu já penso exatamente fazer isso. Eu quero cuidar primeiramente da educação. Para mim, depois bater em quem precisa se encaixar novamente no planeta, na sociedade, né? Sim. E isso eu mexer com a educação. Então, minhas verbas, né, crio eu eleito, as minhas verbas vão para a educação. Porque eu preciso educar, né? É como o Marçal disse, se a gente não educar, nós vamos chegar a lugar nenhum. Não tem como. E eu quero uma equipe, eu como gestor, eu quero uma equipe comigo, que quando eu soltar a emenda, essa emenda ela vai ter começo e fim. Eu quero a minha equipe sabendo para onde foi esse dinheiro e de que forma foi utilizado. Muitos deputados fazem, mas eu vou garantir, boa parte não. A maioria da parte não. Infelizmente. Infelizmente, exatamente. Felipe, vou colocar você um pouquinho nesse papo aqui. Essa recolocação, né, ressocialização. No Conselho Tutelar você deve sentir de perto isso, né? Porque você atende muitos filhos de detentos, não atende? Em primeiro lugar, muito prazer, Jaime. Prazer sempre meu. Obrigado irmão. por estar aqui, estar nos recebendo nesse grande podcast que tem uma grande chegada, né, em todas as pessoas dentro da internet, que hoje é um fator primordial. Jaime, eu fui conselheiro tutelar durante 6 anos. Hoje eu não sou mais conselheiro tutelar, né? E tive o prazer de ser um dos mais votados da minha cidade. Fui o conselheiro tutelar mais jovem do Brasil, onde pude ter sido recebido pelo presidente atual, que era o Lula, em Brasília. E o Conselho Tutelar é uma missão. Uma missão onde você, que saiu da periferia como eu saí da periferia, eu sou daqui da Cachoeirinha, aqui de São Paulo, fui com 9 anos para Praia Grande, onde estudei a minha primeira carreira, fisioterapia, entrei no Conselho Tutelar, fiquei 6 anos dentro desse Conselho Tutelar, aprendendo muito. Imagina um jovem de 21 anos chegando num conselho tutelar numa cidade com 300 mil habitantes, onde muitas das pessoas nas ocorrências nem te dava crédito, porque eu chegava com a minha viatura, com a pastinha na mão, e aí as pessoas falavam assim, você é o conselheiro? Quem é esse menino? E a primeira, é engraçado dizer, né? 2 coisas tenho que dizer aqui, me perdoa. A primeira é que eu sou da época da antena, que a gente colocava bombril ali na fio que taxa. Todos nós somos época, aqui, tirando o Matheus. Né? Eu sou dessa época, né? Tenho 44 anos, sou dessa época. E aí, tive a minha primeira ocorrência na minha escola, que eu estudei, que a gente aprontava, fazia de tudo, aonde a diretora falou, não acredito, você é o conselheiro tutelar? E aí a gente foi amadurecendo e realmente entendendo o que realmente a população espera de um conselho tutelar e também sabendo até onde a nossa atribuição pode nos levar, né? E falando desse tema da integração, é o que o Sérgio disse, eu concordo muito com o Sérgio, porque falta iniciativa do poder público, falta, né, essa... Não é estar defendendo bandido, não é estar defendendo pessoas que tiveram crimes hediondos, né? Como você falou do Chambinha, como o maníaco do parque, não. Ninguém vai defender um cara que tem um distúrbio neurológico. Sim, hoje, eu sou médico. Então eu posso te falar que realmente essas pessoas têm um distúrbio neurológico, né? Uma patologia instalada que realmente pode acarretar em vários outros danos para a população. Então eu concordo muito com o Sérgio quando ele fala que falta iniciativa do poder público. Concordo muito que nós precisamos estar fazendo algo para que essas pessoas não retornem a realizar esses crimes. E nós sabemos que hoje de 3, né, Sérgio? Estávamos estudando isso, sim, vendo que de 3 detentos que saem, um só consegue trabalho. Então, o que a sociedade espera disso, né? O que o poder público pode nos falar disso e nos assessorar dentro desse aspecto? Então, acho que é uma discussão muito ampla, uma discussão gostosa de se discutir. E tem que ser discutida, Felipe.
essa discussão por outro fator, inclusive. As pessoas que julgam esses condenados, né, ela tem que se lembrar que são famílias também. E que em algum momento, de repente, por ocasião de qualquer destino, um deles pode estar lá. Então ele precisa desse amparo do Estado para cuidar do filho desse também, que cometeu o erro aqui fora. Interrompendo só o Felipe um minutinho. O Felipe falou uma coisa aqui que é muito pertinente. Primeiro, parabéns por ser fisioterapeuta. Meu filho também é fisioterapeuta. E sou médico também. E agora médico. Parabéns. Negro, hein? É isso. Da cachoeirinha. É o poder dos pretos, né? E é isso, é uma quebra de paradoxo muito importante, de paradigma muito importante, né? E eu perguntei se você atendia muitos filhos de detentos, porque me preocupa muito o futuro do jovem hoje. Porque, veja, você pega uma criança, né? A gente anda aqui por São Paulo e a gente vê muitas crianças sendo alugadas. Você sabe disso, né? Sim. Muitas crianças sendo alugadas por pessoas que fazem ali da imagem da criança a sua profissão. Infelizmente. E a gente conversando antes, você até explicou detalhadamente por que o conselho tutelar muitas vezes fica limitado, né? Fica amarrado. E não é às vezes o conselheiro, é o conselho, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre o ser humano saber adaptar um pouco isso. Você pode me dizer se você teve alguma experiência em que você foi atender uma criança, né, onde um ex-detento pudesse... você vê essa realidade? Pô, né, de repente a família está passando dificuldade porque um ex-detento não conseguiu se encontrar quando saiu da prisão? Jaime, para ser sincero, né? Então vamos lá. Tive a oportunidade de atender muitas famílias com filhos de ex-detentos, né? Na minha cidade de Praia Grande. Aonde os filhos também já estavam trilhando um caminho da criminalidade. Na nossa cidade tem a Fundação Casa, tive o prazer de participar do início da Fundação Casa na Praia Grande, junto com o promotor Carlos Cabral Cabreira, uma pessoa maravilhosa, meu amigo hoje pessoal. E essas famílias, quando são destruídas, é muito difícil que elas se recuperem. É triste, mas é real, né? É muito difícil que elas se recuperem. Então, precisa ter muito tato, precisa ter muito trabalho social. E sabe qual era a minha maior dificuldade? Que apesar de ter a caneta na mão como conselheiro tutelar, de solicitar para o juiz da vara da infância, solicitar para o promotor, as famílias também têm que querer fazer as atividades, têm que querer fazer também os tratamentos, tem que querer também melhorar. Eu costumo dizer que a família é que tem uma vulnerabilidade social, como os jovens e adolescentes, é como um drogado ou como um alcoólatra. Se ele não reconhece que ele precisa de ajuda, ele jamais irá será curado. Se tratar. Então, o fato mais difícil... Existem famílias que fazem de tudo, querem tirar o pai da cadeia, o pai saiu, querem ajudar, querem se fortalecer. Existem muitas, mas é a minoria hoje dentro do sistema. Então, a política pública, as famílias, os agentes de atividade, de recuperação, precisam estar dentro dessa equipe multidisciplinar muito fortalecido para realmente recuperar aquela família e fazer com que aquela família saia adiante. Muito obrigado pelo seu testemunho. E você falou uma coisa muito importante, né? Eu tive 2 irmãos, né? E eu perdi os 2 já. E um dos meus irmãos eu perdi vítima da droga, né? Lamentável. O meu irmão, ele se viciou logo cedo, aos 12 anos. 12 anos, foi extremamente precoce. E ele se viciou aos 12 anos e eu presenciei, eu era o caçula, muitas vezes ele tentando agredir meu pai. Então, assim, eu tive que ser enérgico desde cedo. Quando eu fiz 18 anos, meu irmão saiu num período que ele ficou na detenção, né? Nós morávamos em Campinas. Ele ficou num presídio que era o Presídio de São Bernardo, que hoje é uma cadeia feminina, se eu não me engano. E eu me lembro naquela ocasião que ele mencionou que ele ia agredir meu pai, né? Alguma coisa assim. Eu me levantei e falei, agora tem um homem aqui. E para a família do adicto é uma das piores coisas que tem, né? Porque uma das lembranças mais tristes que eu tenho são 2 surras que eu fui obrigado a dar no meu irmão.
E ninguém gosta. O que houve na tua família, há diversas famílias. Fica esse trauma de fato. Muito. E meu irmão teve várias passagens. Meu irmão passou pela FEBEM, né? Que hoje é Fundação Casa, né? Fundação Casa. Meu irmão passou pela FEBEM, meu irmão teve vários, e ele não tinha. E assim, eu trilhando minha vida, batalhando, né? Nós não tivemos talvez também um auxílio. Meu pai era doente, nós não tivemos um auxílio para trabalhar essa reinserção do meu irmão dentro da sociedade. Então, foi culpa. Eu costumo dizer para as pessoas, as pessoas falam, pô, foi culpa de quem? Eu falo, não foi culpa da sociedade, embora pudesse ter uma ferramenta para ajudar. Também não foi culpa do meu irmão, porque o grande culpado disso tudo, para mim, foi a droga, quem ganha com a droga. Insere no mercado. Porque, gente, até eu quero te fazer um convite. Nós temos o programa Focus 23. Quero te convidar para a gente gravar uma matéria na Cracolândia. Estou à disposição. Quando você olhar, né, o adicto, que todo mundo chama de noia, olhe com um jeito diferente. Vocês não sabem, muitas vezes, o que há por trás disso. Então eu vou parar de chamar de Felipe só nesse momento, depois vai ser Felipe, ponto final, mas vamos falar então, doutor. É um problema de saúde, não é? Sem dúvida. É um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. E muitas pessoas pensam que o viciado, adicto, eu não gosto dessa palavra pejorativa, né? O noia, que é a palavra que todo mundo usa, porque o noia que você dá risada, que você usa, que você quando está numa festinha, o cara tá bêbado, você fala, ô seu noia, ele é filho de alguém, irmão de alguém, muitas vezes pai de alguém, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um dependente químico aqui em São Paulo, e morador de rua, e olha que interessante, sabe de onde esse cara é? Muitas vezes você vê um cara na rua, você fala, o cara tá longe da casa dele. O cara é de Espírito Santo do Pinhal. De ônibus, de Espírito Santo do Pinhal, de ônibus pra cá, são 3 horinhas. De carro é 2 horas e meia, 3 horas. Então 3 horas separa o cara da família dele. Ele veio pra cá, teve uma desilusão, não conseguiu, moral da história, se viciou. E assim, a ciência diz, não sou eu, né? A ciência diz que o processo de dependência para um usuário de crack se fortalece muito rápido, né? Super rápido. Super rápido. Meu irmão morreu, a última droga que ele consumiu foi o crack. Então, ela consome demais, né? consome demais. E existem drogas mais pesadas chegando, né? Sintéticas. Sintéticas. E não depende só realmente da droga, depende também do organismo Da pessoa. De cada um, de cada indivíduo. Existem pessoas que são usuários, vamos colocar assim, eventuais, né? E existem pessoas que usam uma vez e já não conseguem parar de usar. E e aí vem todo aquele problema estrutural que a gente não teria tempo hábil para falar, né? Que é o que se financia ou não se financia. Mas o que eu sempre falo, antes de você julgar um tema tão importante como nós estamos falando, que é recolocação, integração, reinserção, a gente tem que começar a olhar pelo lado humano. E engraçado que muitas das pessoas que são contra a integração são cristãos. Sim, Evangélicos, mas são contra, né? São os que condenam ao fogo eterno a pessoa que o próprio Jesus absolveu. Jaime, você me permite falar só Claro. um adendo aqui, já que você falou na palavra humanização. Eu tenho um amigo meu que é que é presidente de uma ONG chamada ONG Humanizar Internacional. Essa ONG, a primeira, tem mais de 50 anos essa ONG. Foi o primeiro espanhol que veio para o Brasil e saiu com a primeira vez que saiu com uma máscara de oxigênio no viaduto do Chá em 1974. Já morreu, espanhol. Então, humanizar a ecologia. Por que humanizar a ecologia? Então, eles me contavam uma história. Sabe aquele micro-leão dourado que tem mais na região O mico-leão dourado. na Bahia? Sim. Caçavam aquilo, matavam, então pegavam para vender. Então a pergunta foi feita, por que você caça, mata ou vende? Porque preciso dar comida para os meus filhos, como é que eu vou fazer? Entre o mico-leão dourado e meus filhos que estão passando fome, eu preciso... Claro. Qual o programa que o governo estabeleceu lá? Pegou os caras que caçavam o bicho,
A partir de agora vocês vão ter 2 salários mínimos, vão ter uma cesta básica, vão ter isso, vão ter aquilo. A partir de hoje não pode deixar matar mais nenhum desses bichos. Vocês vão tomar conta, porque se morrer algum bicho desses, acabou, a gente corta tudo. Nunca mais morreu o mico-leão dourado na Bahia. Isso chama-se humanizar. Intervenção correta do Estado. Exatamente. Quando eu falo em humanizar, eu penso também que nas famílias que estão fora. Eu conheço algumas pessoas que o pai, tio estão detidos, isso depois de pesquisa, que eles foram para o mundo do crime. Porque acaba sendo um exemplo. Então, quando você tira aquele exemplo que está preso e põe na sociedade para trabalhar, o que vai acontecer com um filho deste? Trabalhar. O exemplo move, né? Arrasta, né? Arrasta. Então, acho que a simplicidade está aí. Mas eu acho que o poder público num todo não está preocupado com isso. Sabe por quê? Está morando na mansão, com segurança, carros blindados. E a sociedade está aí à mercê. Mas você mesmo deu a resposta no começo. Exato. Porque você falou sobre educação. Começo por ali. O meu programa será de educação, para depois a saúde. Você pega, por exemplo, né? Você pega. Eu sou cristão também, nós pegamos os cristãos. E assim, eu não me lembro de Jesus Cristo condenar um pecador. Ele condenava o pecado. Sim. Porque se condenar o pecador, nós estamos condenados também. Não existe pecado pequeno, pecado grande, pecado É um pecado único. E a salvação é individual. Então, assim, o que a sociedade precisa compreender é que faz parte do nosso processo de evolução praticar o bem, né? Nós temos exemplos assim horríveis, principalmente vindo da esquerda. Principalmente. Né? Você chegar e falar que quem rouba um celular, né, me faz lembrar aquele garoto de joelho levando um tiro no peito, me faz lembrar me faz lembrar esse garoto que eu chorei há coisa de uma semana vendo aquilo, eu chorei. O cara tentando roubar o celular, o menino falando, não, mas a gente nem terminou de pagar ainda. Então, o coração da gente e o bom senso pede realmente que se pague. Então, isso, vamos desenhar aqui, vamos desenhar que quem cometeu o crime pague, seja punido. E depois de ser punido, que tenha o direito de ser recolocado na sociedade conforme o que fez. Fez um crime hediondo como Champinha, vai ser recolocado num hospital psiquiátrico, se é louco, se é psicopata, se é o que é. Vai ter o tratamento, que depende muito da saúde dele. E acho que além do que a gente fala aqui fora, também o sistema penitenciário, né, o sistema prisional, ele precisa passar por uma adaptação para que... Porque assim, gente, dói no coração dos hipócritas quando a gente fala isso, mas a verdade é uma só. O sistema prisional abriga seres humanos. Ponto final. Sem dúvida. Seres humanos tá que erraram. Uma superlotação absurda. Então, assim, se você... É uma faculdade do crime. Custa muito caro pro Estado isso. Mas custaria muito mais barato fazer do jeito. Exatamente. Mas por que custa caro? Vamos tocar aí. Tem um escândalo que aconteceu muitos anos atrás que continua acontecendo até hoje. Você se lembra da Rainha das Quentinhas? A Rainha das Quentinhas, sim. Né? Então, pessoal, tudo é contrato, tudo... Então, assim, eu acho que você investir na educação... Chega pro cara que não faz nada o dia todo... E fala pro cara, você tem oportunidade. Eu garanto pra você, claro, sempre tem umas pedras soltas. Claro. Né? Nós não vamos conseguir mudar essa sociedade do dia para noite. Mas a maioria, temos que começar. Mas a maioria quer uma chance. Sim, o Marçal já diz exatamente, eu não vou consertar São Paulo. São Paulo vai se consertar em 2050. Nós estamos só em 2024. Olha a teoria que ele traz. É de mudança. Exatamente. E ela é longa. Mas o pontapé precisa ser dado, né? O pontapé tem que ser dado. Claro. Né? O Matheus, que é um jovem, cada dia aprendendo muita coisa, está ouvindo a história que nunca às vezes passou pela cabeça dele. E hoje está aí numa divulgação tremenda, se esforçando, poderia ser é de periferia, é um garoto que veio do Capão Redondo, quem conhece Capão Redondo sabe o que eu estou dizendo, e hoje está aqui totalmente engajado. De uma educação ímpar, não é porque está aqui. Aliás, você quer me tomar ele, já me falaram isso. Eu já vou te falar ao vivo aqui, porque esse negócio vai dar confusão, viu? Hoje a minha diretora da Focus, eu surrupiei da academia que eu treino. Ela era líder gerente da academia que eu treino, eu tirei ela. Abre o olho. Olha aí. O Matheus tem coração grande para todo mundo. Então, eu acho que é isso aí. Essa iniciativa de pessoas empresárias fazer. Matheus hoje mora no estado de Minas Gerais e passa a maior parte do tempo dele comigo em São Paulo, ou em Praia Grande precisamente. Por quê? Lá é muito fechada a cidade para desenvolver.
E hoje eu ouço lá muito falar, na cidade que eu visito, de muitos pontos de droga. Por quê? Não tem o que se fazer, aparece aquele indivíduo... Ausência do que- Estado. Ausência do Estado. Sim. Tá aí o que eu tô dizendo. É um garoto que tem família, mas é um garoto que poderia ser jogado também a isso, Sim. como tantos outros são. Ele Porque- contou um caso agora sobre o conselho tutelar, que a mãe dele, por cuidar de uma criança que está totalmente largada na rua, quase é presa. Isso é inversão de valores. A inversão de valores. Então nós precisamos mudar isso, gente. Humanizar. Precisamos. Exatamente. E nós precisamos dar o pontapé inicial. E você que vai ser Espero vai ter um futuro cargo eletivo, então você começa a mudar as leis, que é isso que a gente tá Precisamos precisando. fazer, estou Mas estudando muito isso. antes de você começar a mudar a lei, aí eu preciso entrar no assunto e falar direto com você, que é meu público. Gente, só muda se você fizer a sua parte. Como você faz a sua parte? Na urna. É isso aí. Nós falamos no começo aqui, é consenso de todos, que a chave é uma palavra chamada democracia. E com todo respeito às pessoas, quem apoia um regime ditador não é democrata. Exatamente. E a esquerda, infelizmente, vem apoiando ditaduras. Não adianta falar, né? E aí eu queria, como nós estamos em São Paulo, eu nem vou falar onde eu voto, porque eu me envolvo com a política de diversas cidades por conta dos negócios, mas todo mundo sabe da minha ligação com São Paulo. Eu não voto em São Paulo ainda. Nas próximas eleições votarei. Mas assim, vamos bater um papo sobre a eleição de São Paulo, eu e vocês aqui. Eu tenho 3 candidatos que eu acho que 2 valem comentários. Um vale um comentário, uma crítica, que eu já vou começar por ele. Senhor Boulos, o senhor é extremamente cara de pau. O senhor falar que nunca foi preso, aí não, né? O senhor já deu um rolezinho de viatura, não deu? Vários Já deu um rolezinhos. rolezinho. Uma ficha extensa. O senhor lidera um movimento, puxa aí na internet, galera. Houve uma invasão em Campinas que é das mais idiotas que eu já vi na vida. Eles invadiram a casa de um cara porque o imóvel era uma herança. Vocês viram isso? Vi, claro, acompanhei. E aí tinha lá uma maconheira de iPhone, que é o grupo que anda com o senhor, tentando defender essa teoria. Então, gente, vocês têm certeza que vocês querem colocar no motor do Brasil, no V10 que move esse país, um cara desse, que eu vou falar pra você, vai durar 100 anos, mas a cena do Marçal esfregando a carteira de trabalho na tua cara vai ser a melhor da história. Histórica. Isso é sério, gente. Isso é São Paulo. É uma das maiores cidades do mundo. E o meu outro recado, antes de falar do Marçal, meu outro recado vai para Tabata. Eu admiro a Tabata. Gosto muito a história da Tabata é linda. Superação total. Superação total. E preparo. Ela estudou em Harvard, pô. Só que aí, moça, você vai falar que você roubava se precisasse dar comida para um familiar. Jamais. Aí não né? dá, né? Aí eu falo, eu vou emendar no que o Marçal falou. Ele disse que enquanto houver um terreno e uma enxada, E uma enxada. ele não mexe no que é dos outros. Eu já passei fome, precisei dar comida para os meus filhos e eu fui capinar um lote. Então, não tem desculpa. Então, pessoal, pensa bem. Ó, vocês têm opção, né? Pensa direitinho o que vocês querem fazer com São Paulo. São Paulo você não consegue andar no centro da cidade. Se você olhar a arquitetura de São Paulo era para gerar bilhões de turismo. Se você olhar para um prédio desses invadidos no centro velho de São Paulo, você pode olhar um prédio de Nova York, a gente que viaja muito, a arquitetura é igual. Exatamente. Você tinha tudo para transformar São Paulo. Ó, eu saía de Campinas quando eu tinha 14 anos, pegava o trem na FEPAS ali, na estação Sim. de Campinas, descia na Estação da Luz e ia até a esquina da São João com a Ipiranga, onde tinha Combate Esporte do seu Arnaldo, que faleceu durante a pandemia, comprar coisa para eu vender em Campinas, que não existia internet, era tudo por revista. E eu com 14 anos andava ali. Eu agora com 49 não tenho coragem de andar ali. Com quase 50 de braço, tenho medo de andar ali.
O que você falou é muito pertinente. Nós viajamos agora a 5 continentes, Dubai, Malásia, Turquia, e é exatamente isso. O que nós vimos lá fora, eu estou cansado de ver no Brasil. Só que abandonado, largado. Isso me faz arrepiar. Totalmente. Que eu lá no lugar daquele, achando aquela maravilha do mundo, vendo que eu tenho um país que é melhor que aquele país, gente. É isso. Eu estava em Dubai, deu enchente na cidade toda. Agora, Toda. né, sim. Todo mundo acompanhou isso nas mídias. Nós também temos, mas por um descuido. É. Você entendeu a diferença? Então, eu acho que a gente tem tudo aqui sim para fazer. Eu acho que o Marçal, vou falar um pouquinho do Marçal. Marçal, eu com certeza tenho total meu apoio, Marçal, não tenha dúvida nenhuma. E ainda mais eu, dentro do Legislativo, com certeza vou apoiar todas as emendas que for para o São Paulo, redigida pelo prefeito Marçal. Terá Isso é todo o muito meu importante, apoio. Todo o caminhar meu junto. apoio. Caminhar junto. Sim. Isso é muito importante. E eu vou deixar um questionamento aqui. Aí em outros episódios a gente fala. Por que o senhor Datena não saiu detido do debate? Cadeirada é agressão, né, gente? 2 pesos, 2 medidas. Qualquer um outro estaria até preso. Infelizmente é o nosso país, né? Porque eu coloquei 3 candidatos. Primeiro eu coloquei o mais inescrupuloso de todos, que é o Boulos. Depois eu falei de uma moça qualificada, que eu acho que ela é boa. Só está acho- no caminho diferenciado. Tabata, vem pra direita, para. É isso aí. Sai fora. Falei do Marçal, que pra mim é um cara 100%. Ímpar. E agora, falar do senhor Datena. O senhor, no mínimo, não tem educação. Um cara com tantos anos de televisão, 26 anos ele fala que tá à frente de lá. À frente. 26 anos. Sempre você não vendo o aprendeu- TP. Eu acho que o que ele aprendeu na vida dele é ver o TP. Não sabe, o senhor tem um comportamento, sua dicção, ela remete a um sistema feudal. O senhor parece um porco falando, né? E isso eu já falei até numa entrevista que ele fez comigo, porque eu falo, se resgatar aí, galera, resgata aí. Eu consegui a amizade do cara mais odiado. Todo mundo tinha medo de ser entrevistado por ele, eu consegui a amizade, que era o Clodovil. E todo mundo pensava que o Clodovil era um cara ruim, o Clodovil era um cara maravilhoso. Inteligentíssimo. E muita gente pensa que esse boçal aí, um cara sem recurso, deu uma cadeirada porque foi dita uma verdade ali. Todo mundo sabe Não das suas suportou. porquices, não suportou. Então é isso. Marçal, vai firme, vambora. Que e coisa interessante, eu vou te interromper. Você falou dos candidatos e não falou naquele que hoje governa a maior cidade do país, que é o Nunes. Você vê que ele é um Ele não zero. governa? Nulo, Ele é um zero, Mas eu vou falar o exatamente. que dele? Ele não governa. Não tem o que dizer de um cara desse. Escuta, me fala uma coisa, seja sincero. Com toda A certeza. gente aqui, tirando o Matheus, que tão novo também deve saber fazer isso. Todo mundo aqui já passou no mínimo das 4 décadas. É verdade. No mínimo. Eu já tô chegando nas 5. Meu, a gente sabe olhar pra cara, você olha da cara. Ó, quer que eu fale pra você? Absurdo Não aqui, acho, olhando assim, eu não conheço zero dele. Mas olhando, não acho que seja um cara ruim, de pessoa, assim. Como pessoa, não como político. Não vejo ele assim, um cara capaz de fazer um mal, assim. Mas pra mim é um boneco. Gestar o dinheiro dos outros, ele é péssimo. Não, ele não faz isso. Pra Ele é mim, ele é um péssimo. fantoche de alguém. Fantoche de alguém. Eu não vejo maldade naquele homem, mas ele, pra mim, é um fantoche de alguém que leva um trocadinho de alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, a cidade de São Paulo tá abandonada. E eu gente. acho que totalmente. um adendo interessante, né? Que hoje nós não temos ninguém que poderia ir para a presidência da República na época da minha campanha. Não tem. Mas eu espero que o Marçal venha se preparar. Porque não tem outro. Mas é porque a direita tá batendo numa aí de querer se dividir, né? Eu sempre tive um respeito muito grande, e religião à parte, eu não vou falar de religião, sempre tive um respeito muito grande pela força, pelas palavras do Silas Malafaia. Mas o seu Instagram, pastor, tá parecendo um Instagram de novela mexicana. Todo dia o senhor, atenção, hoje às 6 horas eu vou soltar um vídeo, não sei o quê. Hoje às 6 horas eu tô até sonhando com isso, tô até com medo de uns vídeos pirata meu aparecer por aí. Porque, rapaz, esses dias eu sonhei até com uma vizinha minha, andou falando umas besteiras minhas. Pô, que coisa mais feia. Então a direita, ela anda se dividindo. Verdade. Tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje na cidade de Praia Grande se divide. Nós temos um esquerdista lá que está no comando há mais de 30 anos. É que, na Pra verdade, você ter uma ideia. muita gente está querendo ser dono da direita. Na nossa cidade é coronel. O lá coronel, nós no temos caso o coronel. da sua. Mas isso que está matando a direita. Todo mundo quer se aproveitar, então não pode. Ou você coloca uma direita que venha para puxar uma democracia verdadeira. Verdadeira e real.
Ou a Gente que direita quer vai se fazer. esfacelar. Gente que quer fazer com vontade. A nossa cidade, Jaime, que você vai ter o prazer de conhecer e vai ser um comerciante lá com a tua rede de loja, nós temos hoje um candidato, Danilo Morgado é o maior nome que eu já vi. É um cara estudado, Preparado. é um cara que se preparou para a cidade, né? E ele precisa, mas ele barra na esquerda. Porque a esquerda derruba com covardia. São covardes. O cara que está no comando numa cidade há 30 anos fez boas coisas? Fez, mas deixou já a desejar. Precisa mudar o ciclo disso. E isso terá que acontecer. Precisa. Assim, a esquerda ela se disfarça muito bem. É verdade isso. Tipo Verdade. a Tabata. Tipo É. a Tabata. A esquerda se disfarça muito bem. E eu já disse pro Morgado o seguinte, eu entrando, obviamente que a gente vai fazer um trabalho, eu sou apoiador dele na cidade, minhas emendas serão direcionadas sim para a cidade, que depende de muita coisa. Para tu ter ideia, nosso hospital, a Irmã Dulce, foi a leilão. É um absurdo você ter uma Nossa. área, foi a leilão. Sim. Agora cadê o gestor que deixou ir a leilão? O que chama a E- atenção é que e- tem um deputado estadual lá que nunca E também ele é um deputado destinou federal, verba e nenhuma. o deputado estadual que tem, mandou 500 mil, que tá lá, é só ver as contas da cidade, 500 mil da verba, que ele poderia ter mandado 5 milhões de reais. Ele mandou 10%. Olha, o Marçal, o Sérgio. Sérgio vai trazer o Marçal aqui. Sim, ô, com maior honra. Boulos, vem pra cá. Boulos, vem pra cá. Vem dar cara a tapa. Ó, vou chamar um cara Não pra vai ter participar. cadeirada. Vou chamar, Não vai ter cadeirada, aqui não vai Aqui é ter. na palavra. Vou chamar um cara pra participar de um bate-papo com a gente, que você vai amar. Um dos caras mais incríveis que eu conheço. JC Sampa. Pô, Vem louco. participar conosco aqui, ó. Eu vou mandar uma mensagem pro Sampa, vir participar conosco. É um cara Vamos bater de um papo, direita, claro. é um cara família. E a minha pergunta aí, o Tarcísio, o que vocês me dizem? O Tarcísio está sendo fantoche hoje. Cara, Porque ele vinha de um jeito, mudou a estratégia dele, claro, por um comando de São Paulo. Não tenha dúvida disso. Acordo isso. político, né? Mas é assim, ó, eu acho que isso não dura para sempre, Claro que não. né? E assim, se você pegar o nível de conhecimento dos esquerdistas, gente, pelo amor de Deus, né? Existem pessoas morrendo nos países vizinhos. E vocês vão chamar isso de democracia? Olha, eu visitei 27 cidades de São Paulo para conhecer as estruturas. Inclusive tive em Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, fui conhecer a cidade. Aliás, teve um vendaval lá em Epitácio, eu estava lá e eu fui conhecer. Eu acho que não chega. Não chega. Nós não temos hoje um cara que chega para resolver. Essa é a grande verdade. Ficaram centrados em São Paulo. Com toda a Sim. cidade, com tanta coisa para fazer, tanta coisa bela para fazer. Está devastado. Sim. Mas vamos falar de atividade física também, meu caro Alê. Porque para a gente ter atividade física, nós temos que falar também de alguns produtos da Focus 23. Então, vocês sabiam que a Focus 23, nesse plano de expansão de lojas, nós que começamos com roupas de academia, passamos agora para suplementos alimentares também. Então, vou deixar uma promoção aqui para as pessoas que entrarem no site da Focus 23. Vocês vão encontrar lá o pré-treino Focus 23 Energy. Ó, e quem bater um papo, quem fizer uma observação bem pertinente sobre o nosso bate-papo de hoje vai ganhar um pré-treino da Focus 23 e um boné para lembrar aqui da importância de se fazer a coisa certa. Toda vez que você lembrar, assim, você que tem um parente que já trabalhou duro para sustentar a sua família, vai se lembrar daquela frase do Marçal: enquanto existe uma enxada e um lote para carpinar, ninguém mexe no que é dos outros. Parabéns. E aí, quando publicar essa frase, vai ganhar o nosso pré-treino da Focus 23 e um boné com o M de Marçal. Gente, Focus 23 Energy, eu testei todos os pré-treinos do mercado, na minha rotina diária, que vocês acompanham em todas aquelas plataformas. E todos os pré-treinos que eu testei, eu encontrei muitos de qualidade. Mas alguns me incomodava a composição. Porque não adianta você ter um aliado para ter um bom desempenho que depois vai te causar algum problema cardíaco, algum dano neurológico. Nós temos aqui um médico que sabe que nós temos que tomar muito cuidado e não podemos brincar com aquilo que não se deve. Então, você não pode tomar um medicamento sem receita médica, você também não pode fazer uso indiscriminado de alguns produtos que tem lá cafeína. Existe pré-treino, pessoal, que tem até efedrina proibida e isso causa um dano gigantesco. Nosso pré-treino ele tem uma dose moderada de cafeína. Troquei a betalanina, que faz muito bem, mas na dose que teria no pré-treino não seria muito útil, por creatina, que aí sim
é o suplemento alimentar cientificamente comprovado, você pode tomar. E o nosso pré-treino Focus 23 vem no sabor limão, com todo aquele conceito que vocês já conhecem da Focus, e vocês sabem que eu vendo aquilo que eu consumo. Então, www.focus23.com.br, lá você encontra o nosso Whey Protein da Focus 23, nossa creatina e o nosso pré-treino. Entra lá, fala qual é a frase, né, sobre é preciso roubar para poder dar de comida em casa? Fala a resposta que nós demos aqui, você vai ganhar um boné super bonito, olha aqui, ó. Hoje não é boné da Focus, boné do Marçal, e um pré-treino. Tá bom? E as outras, quem chegar primeiro nessa frase ganha um boné. Mas as outras, nós temos quantos bonés ali? Temos mais 5 bonés. Mais 5 bonés, contando com esses daqui? É isso aí. Então, o primeiro ganha isso e o pré-treino. As outras 5 pessoas, na sequência, ganham 5 bonés. Focus 23 Energy, www.focus23.com.br. Antes de nós fazermos as considerações finais, Sérgio, eu gostaria de te fazer realmente esse convite para que a gente visite a Cracolândia, porque eu acho que é muito pertinente. Uma coisa puxa a outra, né? Como eu fiz em outras cidades agora, recentemente, Sim. quero fazer, claro, em São Paulo. Porque a Cracolândia, na verdade, nos últimos governos, inclusive no do Dória, né? Ela se O alastrou. Dória abandonou a Cracolândia. Ele E depois teve- ele culpa o meio ortodoxo. Sim. A Cracolândia, ela ocupava um espaço pequeno. E hoje ela se expandiu pelo Centro Velho ali, né? Então você pega todas as regiões Perderam o ali. poder ali, na verdade. né? Você é um outro estado, é uma coisa de cinema, negativamente falando. Negativamente. Né? Então hoje a Cracolândia se estende ali pela General Osório, pela Duque de Caxias, Rio e Branco. saiu Rio Branco, né? Todos lugares que eu já falei aqui, que quando tinha 14 anos conseguia passear a pé, né? na cidade, e hoje não dá mais. Vamos fazer essa visita para o nosso programa Focus 23, né? Fazer essa análise, trazer, que seja a primeira de muitas. Vou convidar o Sampa para vir sim, para fazermos Que essa bom, que roda bom. de debate, sempre com o nosso Matheus aqui, que falou pouco, que você é o caçula, Matheus. Né? Tem que ser devagar, assim. Primeiro são os mais velhinhos, vai indo pela ordem aqui, né? E aí a gente vai controlando toda essa sua ansiedade aí, que é contida, e vai se transformar num grande homem que já é. Sem E dúvida. vamos fazer a coisa certa. Sérgio, suas considerações finais. Muito obrigado por esse primeiro bate-papo nosso, que vai ser... É o primeiro de muitos, né? Sem dúvida. Deixe suas considerações finais. Nós temos as suas redes sociais também. O Matheus aqui, ele faz a assessoria do Sérgio. Então, o Sérgio é um cara que ele vem trabalhando já há um bom tempo. Não é nada disso de trabalhar de 4 anos, viu, gente? Igual meia dúzia de vagabundos que eu conheço aí. Faz suas considerações finais, meu Bom, amigo. primeiramente, Jaime, obrigado pelo convite. A honra é minha. Confesso para você que de início me assustei, né? Até por nunca ter participado no podcast e colocar todas as minhas razões, minhas pretensões futuras, e isso vai ser não só essa, como vários. Inclusive já tenho um novo convite para a semana que vem, achei muito interessante isso. Eu acho que eu estou indo pelo caminho certo, né? Sim. Senão não seria convidado, Claro. por revistas inclusive, isso é muito legal. Então agradeço a oportunidade de estar no seu, que eu acompanho você, acompanho sobre os seus produtos, que quero na Praia Grande, quero te obrigado. incentivar em Praia Grande. Meu filho, Felipe, é professor de educação física, Opa. então tem tudo um engajamento aí, quem Tudo a sabe, ver. tudo a ver. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos fazer. E eu só tenho a agradecer você, espero você nessa caminhada, e o convite está aceito para Cracolândia, para que a gente tente mudar o conceito de muitas coisas que estão no ar. Muito Tá obrigado, bom? Sérgio. Obrigado a você, Deus meu querido. abençoe. Amém. Matheus, suas considerações finais. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, parabéns pela estrutura. Foi sensacional. Acredito que é o início de um pontapé, né? Pontapé inicial para uma jornada que vai ter muito sucesso. Não tenho dúvida disso. Meu caro Felipe, peço desculpas de você não ficar à mesa conosco, mas foi tudo muito... A honra de ter você aqui foi em cima da hora, mas na próxima você vai estar sentadinho conosco aqui, porque o seu conteúdo é muito amplo. É uma coisa interessante até, eu sou muito questionado porque eu não participo de movimentos de apoio ao combate, ao racismo, tal, não sei o que, e muita gente me critica. Mas eu não faço isso, gente, porque eu sei que muitos usam a bandeira de uma maneira errada, né? E é óbvio, né? Porque vocês estão vendo que eu não sou loiro de olho azul, então é óbvio que eu fico muito contente em ver um preto se dando bem na vida, né? Aliás, antes de concluir isso, deixa eu até mostrar. Ó, ganhei do Sérgio aqui. Muito obrigado. Imagina. Vou retribuir na hora certa.
E assim, eu fico muito feliz em ver, e eu queria muito que as pessoas que me seguem, tem muitos jovens que me seguem, que façam igual o Felipe fez, né? É claro que a gente reclama quando a gente sofre preconceito, mas eu falo para as pessoas, faz, corre atrás, reclama, luta pelo seu direito, mas faz. Tenho certeza que ao longo da vida você sofreu muita coisa, reclamou, mas fez. Então parabéns pelo cara que você é, sem demagogia. E eu espero que a gente possa falar muito, 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 porque você é uma peça fundamental nas mãos da sociedade e nas mãos de Deus também. E a gente vai caminhar junto. Orgulho, parabéns, viu, cara? Parabéns, doutor Felipe. Queria parabenizar o Focus 23, Coragem, né? Coragem. Que nome bacana, né, Sérgio? É isso Matheus, aí. Focus 23, Coragem. Um excelente podcast. Quando precisar de nós, estamos aqui, somos uma família. Eu, Sérgio, Matheus, todo o nosso grupo, né, de amigos. E que você também agora, a partir de hoje, já também faz parte Muito obrigado. desse Honrado. grande grupo. Fico muito feliz também de ver um negro esportista falando de corpo, alma e espírito para as pessoas, levando com tranquilidade, com eficiência, com destreza, todos os assuntos pertinentes que estamos colocando aqui. Quero parabenizar também o nosso grande amigo jornalista, né, Opa. que realmente, Verdade. para mim, seria um ministério dentro do governo, porque realmente jornalista é um fator muito importante que leva todas as informações para nós, e me sinto enobrecido, agradecido, e quando precisar, estamos aqui. Muito obrigado. Já vai se acostumando que aqui é sua casa. Tá Beleza, certo? obrigado. Omar, nós que já vivemos tantas histórias no Nossa, Brasil, meu fora Deus. do Brasil, muito obrigado por também vir aqui, e já vai passar adiante a história do meu amigo. Quando eu liguei, você não pensou duas vezes. Não, eu só quero fazer um convite, oferecer uma coisa que eu acabei esquecendo, porque a gente praticamente não falou nem do que eu faço além de ser jornalista, que eu sou presidente do Fórum da Democracia Global, Sim. que é justamente um fórum que vem constituir, aumentar uma democracia fragilizada, não só como no nosso país, como outros países, que está aí uma loucura. Então, eu venho oferecer para você, Sérgio, para te enviar um certificado de embaixador do Fórum da Democracia Poxa, Global. obrigado. que Top, maravilha! sim. E também, se a gente puder, você vai estar representando nós em Praia Grande. De repente a gente faz até um festival do fórum lá e você Ótimo. entra sobe no palanque como um convidado e vai Importante. defender a democracia e vai defender Me sinto elogiado, por favor. a tua base, tá? Eu entendo um pouquinho de política, bem pouquinho, tá? Já trabalhei com o Palácio do Governo, fiz política dentro da minha casa, Olha que beleza. foi no meu prédio em Santana, aqui em São Paulo. Fui presidente do PPS, diretório aqui em Santana também. Abriguei coisas do Partidão. Bom, uma loucura. Aquela Será época, um prazer para mim, sem dúvida nenhuma. mas hoje estou aí aberto para tudo, mas para mim o que importa é democracia. Tá aí. Eu não entendi porque nós tínhamos jornalista até então, agora eu entendi. Porque Obrigado ele- por gostar do nosso trabalho. Eu sou muitas coisas. É importante, o Matheus vai pegar o contato, Sim, ele claro, vai claro, passar. E essa questão, até você sabe que eu recebo muitas mensagens às vezes, né? A pessoa que não faz, que é preguiçosa, ela tende a questionar quem faz, né? E aí quando nós começamos todo esse processo, eu sempre quis fazer com excelência tudo que faço. Então, quando vem a minha imagem, a gente fez um compromisso. Todas as imagens da minha loja é fruto dos meus treinos, tá aqui. Todo produto meu eu experimento, faço da maneira que tem que fazer. E quando eu decidi levar informação, eu falei, eu também preciso me qualificar. Então eu também me tornei jornalista, né, devidamente credenciado, porque eu acho importante essa questão de capacitação. Sem dúvida. Então eu quero dar só o finalzinho aqui e explicar por que a gente fala tanto assim da esquerda. Eu tenho amigos de esquerda e muitos coerentes. Muitas pessoas boas e íntegras. Mas, gente, eu sou pai, né? Como muitos aqui. Você levar uma criança para ver um cara nu, tocar no corpo dela e falar que é arte, É absurdo. de onde que saiu isso? Esquerda. Esquerda. Né? Você confundir liberdade com libertinagem é uma coisa prática. Autorizar usual. banheiro unissex. Entendeu? Então,
Cara, é assim, ó, a minha empresa, se você clicar lá, Focus 23, você vai ver que é uma empresa que acolhe a comunidade LGBT. Porém, eu sou contra a parada gay. Aí as pessoas me mandaram um monte de mensagem quando eu falei isso num episódio anterior, e eu vou aproveitar esse gancho para explicar novamente, desenhar, depois eu não toco mais nesse assunto. Então vamos lá, você imagina um casal hétero. Você está do lado de uma criança ali de 8 anos, 9 anos. Você acha que é legal uma criança de 8, 9 anos ver um casal hétero em público, em atos obscenos, ali, expondo as partes íntimas? Não é legal. Claro que não. Então também não é legal para um casal homossexual, para qualquer denominação que seja. Claro. Outra coisa, dinheiro do Estado. Você que é, né, de uma comunidade que sofre, por exemplo, a comunidade trans sofre muita violência. Você que é de uma comunidade trans, que muitas vezes manda mensagem para mim me xingando quando eu falo que eu sou contra, eu sou um dos caras que mais apoia, que mais luta pela defesa contra a violência da comunidade trans. Presta atenção, o dinheiro que é gasto na marcha, na parada gay, como eu também sou contra a Marcha para Jesus, tá? Com dinheiro público. O dinheiro que é gasto na parada gay tem que ser utilizado em projetos para proteger vocês, para dar mais dignidade, né? Você pega, por exemplo, eu sou a favor de todos os direitos de união estável entre casais de pessoas do mesmo sexo, porque você pega um casamento lá, duas pessoas, dois homens, eles vivem juntos durante uma vida, construíram uma casa, compraram um carro, um comércio, um deles morre, a família que nunca deu atenção vai lá para querer tomar os bens. Então isso tem que estar resguardado por lei. Só que quando vocês falam assim, vocês estão se iludindo, quando vocês falam assim, ah, mas o dinheiro usado é de patrocinador. O gari que vai pra rua limpar a bagunça que vocês deixam depois é pago com dinheiro É do público. nossos cofres. Cada hora extra dele é pago com dinheiro que pode ser aproveitado melhor. Se tiver um político decente, pode ser aproveitado em prol de vocês, né? Vocês precisam de apoio de diversas maneiras. A comunidade sofre muita violência, muita. E eu não quero realmente viver num país onde as pessoas sofram violência por escolhas sexuais ou pelo que elas se identificam. Mas eu acho que vocês têm que ter bom senso também. A mesma coisa da Marcha para Jesus. Eu sou cristão, mas eu não sou a favor de show pop, né? Até tem uma pastorinha aí, Vitória, que anda com iPhone, andando em lancha. Pastora do TikTok. Aconteceu um negócio esses dias, eu vi eu de alegre, né? De besta que eu sou, fui comentar um negócio. Eu só é burro mesmo de ter comentado, porque eu comento, eu sou burro de comentar, e aí os burros vão responder o que eu comento com uma burrice maior do que a minha. Aí eu vi um vídeo onde o cara perguntou assim, ah, mas você é da Assembleia de Deus? E eu não sou de igreja nenhuma, né? Perguntou pra ela, você é da Assembleia de Deus? Ela falou assim, ah, não, eu sou da igreja do meu avô. Aí eu só escrevi assim, eu perguntei, né, inocentemente, você é neta de Jesus? Porque ela falou que era da igreja do avô dela. Até onde eu sei, a igreja de Deus, né? Deus. Então, galera, tá tudo saindo muito dos eixos. Nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão indo de mal a pior, né? Eu perdi o meu irmão vítima do Covid, já perdi um irmão vítima da droga. No mesmo ano eu sofri um acidente gravíssimo, que todo mundo conhece, vocês acompanharam, viram na TV, tá aqui, quase perdi meu braço, ganhei essa cicatriz que eu trago aqui com muito orgulho, me ensinou muita coisa, 1 mês de hospital, eu pude ver a importância do setor de enfermagem, porque quem cuidou de mim foram as enfermeiras, o médico que me operou, e assim, eu vi o tanto que os hospitais precisam também. Então assim, vocês estão vivendo em Nárnia, né? Vocês estão fazendo uma coisa assim, que essas manifestações que a esquerda faz, vocês querem, mulheres empoderadas são mulheres que entendem o que está acontecendo hoje. O formato da família se perdeu. Então assim, presta atenção, gente. A mulher ser independente é legal, batalhadora, e eu incentivo, mas que mulher inteligente, decente, não quer ter o porto seguro de um homem? Isso não vai mudar nunca. E o homem quer ter o porto seguro de uma mulher, Claro. né? Só que estão tentando roubar essa posição de liderança. A família. O que é a família? A família é isso, gente. A família, ela preza por valores. Então a educação é um valor. Eu nunca dei um tapa nos meus filhos. 5 filhos, eu nunca dei um tapa nos meus filhos. Nunca. Só que eu sempre me fiz presente. Fora do país, eu sei onde está cada um dos meus filhos. Eu nunca fiquei preguiçoso dormindo em casa, sabendo que um filho meu precisava de ajuda. Então,
Vamos refletir sobre tudo isso. Vocês têm na mão o poder de mudar essa realidade, tá certo? Vocês querem que os seus filhos tenham um futuro bom? Vocês querem o quê? Que seus filhos entrem num lugar, peguem o que não é deles, tomem posse do que não pertence a eles? Vocês não querem isso, né? Então por que vai votar num cara como o Boulos? Pensa nisso, tá bom, gente? Fox 23 fica por aqui, sempre com a gratidão ao nosso querido Ale Araújo, que faz essas imagens chegarem de uma maneira maravilhosa para vocês. E ele é o nosso Jiraya, que muitas vezes se senta aqui comigo também para bater papo. Abraço ao nosso querido Sampa, o JC Sampa, do nosso querido Sampa Crio. Abraço a Kelly Moore, que vai estar conosco aqui também no próximo episódio. E é isso, gente. Fox 23 Coragem. Lembrando, período de eleição, volte com consciência para que você possa mudar essa nossa nação. Um abraço, até a próxima, gente.